Efésios 1, de 3 a 14. Bendito Deus, bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão de pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Até aqui a leitura da palavra de Deus, especialmente o verso 13, será objeto de nossa atenção, exposição nessa noite, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Queridos, nos versos de 1 a 14, nós temos uma longa sentença, onde o apóstolo Paulo descreve as bênçãos de Deus concedidas à igreja. Ele descreve como desde a eternidade o Pai planejou, como o Filho entrou no tempo, na história, no espaço, executou, e como hoje o Espírito Santo aplica o plano da redenção. Nos versos 3 a 6, nós encontramos em detalhes as bênçãos relacionadas com o Pai. O Pai nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, verso 3. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos um povo santo, verso 4. E nos predestinou para ele, segundo o seu propósito e sua vontade, verso 6, para louvor da glória da sua graça. Em seguida, Paulo descreve as bênçãos relacionadas com a obra de Deus Filho, Jesus Cristo, que ele chama de amado no final do verso 6. Nele nós temos primeiro a redenção, que é a remissão dos pecados, verso 7. Temos o desvendamento e o conhecimento da vontade de Deus, versos 8, 9 e 10. E sermos herança de Deus conforme a predestinação do Pai, verso 11, terminando no verso 12, também dizendo que tudo isso é para louvor da glória de Deus. E em seguida ele fala das bênçãos decorrentes da ação do Espírito Santo, que são duas. Primeira, o selo do Espírito, verso 13, e segunda, o penhor do Espírito, que está no verso 14. Hoje à noite nós nos ocuparemos com o selo do Espírito Santo, um privilégio glorioso, uma bênção extraordinária que Deus dá àqueles que Ele, antes da fundação do mundo, escolheu e predestinou e pelos quais Cristo também morreu. Eu quero ver com vocês 4 coisas. Primeiro, por que Ele é chamado o Espírito da promessa. Segundo, em que sentido Ele é selo. Terceiro, quando é que este selo acontece? E 4, quais são os efeitos dessa selagem, por assim dizer, na nossa vida? A minha expectativa é que todos nós, nessa noite, sejamos despertados por Deus para essa promessa maravilhosa, para o que está sendo descrito aqui. Até porque existe muita confusão a respeito de tudo que se relaciona com o Espírito Santo hoje, por conta de movimentos surgidos há pouco tempo na história da igreja e que dão ênfase a determinados aspectos da obra do Espírito Santo, deixando de contemplar aquelas ações do Espírito que são essenciais para a vida da igreja. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar muita coisa sobre batismo com o Espírito Santo, unção do Espírito, cair no Espírito, dançar no Espírito, mas qual foi a última vez que você ouviu alguma coisa sobre o selo do Espírito? Sendo que essa é uma das bênçãos que o apóstolo Paulo associa com a ação do Espírito Santo na vida do crente. E, na verdade, é a partir dela que todas as demais fluem. Então, primeiro ponto, por que ele é chamado o Espírito da promessa? Está aí no verso 13. Depois que nós cremos, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. A razão é que ele foi prometido por Deus ao seu povo, muito tempo atrás. No Antigo Testamento, os profetas falaram de uma época em que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Você encontra isso em Joel, capítulo 2, você encontra isso no profeta Isaías, você encontra isso no profeta Ezequiel. Os profetas anteciparam uma época em que Deus derramaria o seu Espírito com
abundância com poder e autoridade sobre o seu povo. Não é que o Espírito Santo não atuava no Antigo Testamento. Ele estava presente, ele guiava o povo de Deus, ele habitava o povo de Deus, ele capacitava membros do povo de Deus para realizar determinadas funções, mas estava profetizado um dia em que ele viria a todos os membros do povo de Deus, capacitando-os não somente para viver de maneira santa, mas para servir a Deus com dons e habilidades que Deus haveria de conceder. O próprio João Batista, quando iniciou o seu ministério, ele disse que depois dele viria alguém mais poderoso do que ele. Enquanto que João batizava com água, este que viria depois dele haveria de batizar com o Espírito Santo, repetindo a promessa dos profetas, só que agora definindo que aquele derramamento do Espírito Santo que os profetas falaram seria feito pelo Messias, e esse Messias era Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus, várias vezes, inclusive num dos textos que nós lemos na liturgia de hoje, João capítulo 16, ele disse aos discípulos que quando ele fosse, ele mandaria o Espírito Santo. Quando encontrou-se com os discípulos depois da ressurreição, ele disse: não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O Espírito Santo haverá de vir. Poucos dias depois que o Senhor Jesus foi assunto aos céus, o Espírito Santo então veio sobre os seus discípulos. É por isso que ele é chamado o Santo Espírito da promessa, porque Deus o havia prometido desde a antiguidade como uma bênção para o seu povo. De acordo com o Novo Testamento, ele viria para confirmar a exaltação de Cristo. Essa é uma perspectiva que é pouco explorada pelos pregadores, mas uma das razões pelas quais o Espírito Santo veio foi para confirmar que Cristo chegou lá. Há um episódio no Antigo Testamento muito conhecido na história de José. José foi traído pelos seus irmãos, separado de seu pai, vendido como escravo, foi para o Egito. Lá no Egito Deus o abençoou, seu pai o dava por morto, porque foi assim que os seus irmãos passaram a história. Mas lá no Egito Deus o abençoou e através de muitas circunstâncias José chegou a ser o governador do Egito. Quando se reconciliou com seus irmãos, mandou buscar o seu pai que o tinha por morto. E José mandou carros carregados de riquezas para o seu pai, roupas, especiarias, comida, havia uma grande fome naquela região. Quando seus irmãos voltaram do Egito para a Palestina, encontraram o velho Jacó e disseram: teu filho está vivo? Diz o texto que Jacó não acreditou. Mas quando ele viu as carruagens cheias de tesouros, especiarias, dons e presentes, aí ele disse: o meu filho vive. Eu não vejo Jesus assentado à direita de Deus, aquele Jesus que foi traído e vendido pelo seu próprio povo e que agora reina à direita de Deus. Eu não vejo, mas o que me convence que ele está assentado à direita de Deus e que reina, não como governador do Egito, mas do mundo, é que ele mandou o Espírito Santo. O Espírito Santo veio como dádiva dele ao seu povo, como prova de que ele está sentado à direita de Deus. É para isso que ele tinha que vir, para isso que o Espírito Santo veio. Ele veio também para capacitar o povo de Deus diante da tarefa que o Senhor Jesus colocou diante dele. Queridos, a nossa tarefa é simplesmente evangelizar o mundo. Um mundo morto em ofensas e pecados, um mundo que virou as costas para Deus, que está debaixo da ira e do julgamento de Deus. Pessoas que são absolutamente cegas, surdas com relação a Deus, porque o salário do pecado é a morte, e a morte aqui é a morte espiritual. É a essas pessoas que nós temos que anunciar as boas novas. A tarefa é impossível, equivale a ressuscitar um morto. É por isso que Deus mandou o Espírito Santo ao seu povo, para que nós, pelo poder do Espírito Santo, pudéssemos anunciar ao mundo que ele vive, que Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e está à direita de Deus Pai. Não somente isso, o Espírito Santo haveria de vir para guiar o povo de Deus e nos consolar aqui nesse mundo, nos confortar, como o Senhor Jesus se refere a ele exatamente nesses termos. Ele é o Consolador. Nós não estamos isentos aqui nesse mundo de passar por dores, sofrimentos, angústias dos mais diversos tipos. É o Espírito Santo quem nos consola, e ele faz isso testificando no nosso coração de que nós somos filhos de Deus, que Deus nos ama apesar de que coisas ruins acontecem com o seu povo. É ele que sopra no nosso coração palavras de conforto que nos asseguram do cuidado de Deus. Em termos práticos, tudo isso significa que o Espírito Santo veio para realizar na prática aquilo que Jesus Cristo conquistou há 2000 anos. Vejam como funciona. Pensando temporalmente, na eternidade, se pudermos imaginar a cena, o Pai se debruça sobre uma prancheta e ele desenha a igreja. Ele concebe a igreja na eternidade. E ele elege um povo de entre a humanidade que ele contempla. E esse povo ele predestina para ser seu povo, um povo santo. Mas há um problema. Ele está, na sua visão onipotente e onisciente, escolhendo um povo de entre uma humanidade caída,
porque o planejamento da igreja vem depois, na sequência, não na história, mas na sequência da mente de Deus, depois da queda. Então, quando ele escolhe e predestina pecadores e não justos. E agora é um problema: como é que pecadores como vocês e como eu podemos pertencer ao povo de um Deus que é santo, justo e verdadeiro? Então, no segundo momento, apresenta-se Deus Filho, que entra no tempo, se torna um de nós, e como representante daqueles que Deus amou e escolheu antes da fundação do mundo, sofre a penalidade deles, paga a culpa deles, experimenta o horror da condenação deles na cruz, de tal maneira que Deus agora pode justificar e perdoar completamente estes que na eternidade Ele amou. Mas agora tem um problema, porque isso aconteceu há 2000 anos atrás. Como é que isso chega a mim hoje? Aconteceu há 2000 anos lá na Palestina, numa cultura que não existe mais. Como é que isso chega a mim hoje, brasileiro, 2015, morando em Goiânia? A resposta é o Espírito Santo. O Espírito de Deus é o agente da Trindade. É Ele quem, através da história, chama, convence, atrai o povo de Deus. E em seguida os sela, garantindo que aquilo que Deus planejou na eternidade e que o Filho executou no tempo e no espaço haverá de se concretizar. É esse o papel do Espírito Santo. É Ele quem aplica em todo mundo, em toda a história, em todo o tempo, os méritos de Cristo na cruz do Calvário. E aqui, então, nesse sentido, nós olhamos e pensamos no Espírito Santo como um selo, que é o meu segundo ponto. Primeiro ponto, porque ele é chamado do Espírito da promessa. Já explicamos. Segundo, em que sentido, então, Paulo se refere a ele como selo? Verso 13. Vocês foram selados com o Santo Espírito da promessa. O selo, quando a palavra selo aparece aqui, a imagem que alguns de vocês têm, porque quem nasceu há 10 anos, 15 anos, nem sabe mais o que é selo, né? Porque é tudo e-mail hoje, WhatsApp e SMS. Mas há 15 anos atrás, havia uma coisa chamada envelope, que a gente, quando queria se comunicar com alguém, ia no correio, comprava um selo, que a gente até passava na língua, né? E comprava selo. Tinha selo bonito, tem gente que faz coleção de selo. O selo, ele representava uma série de coisas. Essa é a imagem que nos vem. Mas a gente tem que pensar como os primeiros leitores da carta. Naquele tempo, o selo, ele tinha outras funções, além de garantir que o correio iria levar a sua carta para uma pessoa que morava no outro lado do mundo. O selo geralmente era um anel com uma marca e que era impressa em um tipo de cera quente, que uma vez secada, ela colava no objeto selado e tinha aquela marca. Um exemplo que nós encontramos no Novo Testamento e que nos ajude, está nos Evangelhos. Quando Jesus morreu e foi sepultado, a sepultura dele foi fechada com uma pedra. E os judeus chegaram para Pôncio Pilatos e disseram: olha, os discípulos vão roubar o corpo e depois vão dizer que ele ressuscitou. Então faz alguma coisa. O que é que Pilatos fez? Ele foi lá e selou a pedra, colocou o selo imperial na pedra, como quem diz assim: isso aqui é propriedade inviolável, você não pode mexer aqui, isso aqui está sendo protegido pelo governo, é propriedade do governo, ninguém mexe. Ainda bem que o Espírito Santo não liga para essas coisas, porque no dia seguinte de manhã Jesus arrebentou selo, pedra, saiu vitorioso. Mas humanamente falando, era isso que o selo representava naquela época. O que Paulo está dizendo aqui é que esses por quem Cristo morreu, eleitos por Deus antes da fundação do mundo, eles são no momento certo chamados por Deus pelo Evangelho e selados com o selo de Deus. Deus nos dá o seu selo. As ideias que estão presentes no selo são, primeiro, autenticação, é a marca do cristão genuíno. A marca do cristão genuíno não é que ele anda com a Bíblia debaixo do braço. Aliás, vocês conhecem até a diferença. Se você achar uma Bíblia na rua, como é que você sabe se ela é de um católico ou de um evangélico? Você cheira. Se for sovaco, é evangélico. Se for poeira, é católico, né? Porque fica na estante o tempo todo. Brincadeira, eu sei que tem católico que lê a Bíblia e sei que tem evangélico que não anda com Bíblia. Mas o que marca o evangélico não é a maneira dele andar, não é a maneira dele vestir, mas é a presença do Espírito Santo. Esse é o selo que Deus coloca em nós. Ou seja, no dia do juízo haverá apenas dois tipos de pessoas: os que têm o Espírito Santo e os que não têm o Espírito Santo. Todas as outras diferenças são irrelevantes. No dia do juízo haverá apenas dois grupos: os que têm o Espírito Santo e os que não têm o Espírito Santo. Então ele funciona como identificador, autenticador do povo de Deus.
Ele nos marca como propriedade de Deus, e aí dá a ideia da inviolabilidade. Há várias passagens no Novo Testamento que dizem que o diabo não pode nos tocar, ele pode nos tentar, ele pode por um momento nos oprimir, mas ele não pode nos arrancar das mãos de Deus. E não é porque nós somos fortes, é porque nós temos o selo de Deus, a garantia de Deus. Somos invioláveis nesse sentido, o diabo não pode quebrar esse selo. Inclusive o apóstolo João diz: maior é o que está em nós, que é o Espírito Santo, do que aquele que está no mundo, que é Satanás. O selo aponta para isso. É a garantia de que nós chegaremos ao nosso destino. Em outras palavras, o Espírito Santo é a garantia que Deus nos dá de que aquilo que Ele planejou e que Jesus Cristo executou haverá de se cumprir. É com base nisso que a Bíblia diz que quem é de Cristo não jamais se perderá. Uma vez que você recebeu o Espírito Santo e o selo de Deus, isso não volta atrás, não tem como, nada pode nos separar do amor de Deus que é garantido pelo selo do Espírito Santo. É a certeza que nós temos de que Deus vai cumprir o seu plano esse concebido na eternidade. Todas as promessas de Deus que nós já vimos nesse capítulo, elas são na prática transmitidas para nós. Cristo morreu na cruz para perdoar os pecados. Como é que eu recebo esse perdão? O Espírito Santo me aplica esse perdão. Cristo morreu para me dar conhecimento de Deus, nós vimos isso. Como é que eu tenho esse conhecimento? O Espírito Santo me dá esse conhecimento. O Cristo morreu para que Ele pudesse ter um povo. Como é que eu participo desse povo? O Espírito Santo de Deus faz com que eu faça parte desse povo. Então vocês percebem que há muito mais acerca da obra do Espírito Santo do que simplesmente dons extraordinários, como falar em línguas, sonho, visão, profecia. Estas coisas recebem destaque hoje e pouco se fala a respeito da obra básica, primária e essencial do Espírito Santo, que é exatamente essa, a aplicação da obra de Cristo na vida daqueles que são chamados pelo Evangelho. E isso me leva ao terceiro ponto. Quando é que esse selo acontece? E aqui nós encontramos várias opiniões. Não existe unanimidade a respeito desse assunto. Antigos reformados entendiam que o selo com o Espírito Santo, que Paulo se refere aqui, é uma experiência que vem depois da conversão. Seria alguma coisa mais ou menos assim: você cria em Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vinha morar no seu coração. Algum momento depois, uma semana, um mês, um ano, você era selado com o Espírito Santo, que era uma experiência profunda com Deus, em que você recebia grande ousadia, poder para testemunhar. Escritores como Martin Lloyd-Jones, por exemplo, que são muito lidos e conhecidos entre os reformados, ele defende essa posição. Ele diz que o selo do Espírito Santo é diferente da conversão. Na conversão nós recebemos o Espírito Santo, mas é preciso que depois você seja selado com o Espírito Santo. O selo do Espírito Santo lhe dá ousadia, lhe dá coragem, lhe dá poder para você testemunhar. Uma posição parecida com essa é a posição dos irmãos pentecostais. Eles inclusive se referem ao selo do Espírito Santo como sendo a segunda bênção. Eles também acham que quando nós nos convertemos, o Espírito Santo vem morar em nós, mas você precisa, essa é a primeira bênção, mas aí você precisa da segunda bênção, que é o batismo com o Espírito Santo, ou o selo do Espírito Santo, o qual é sempre testificado pelo falar em línguas. Se não houver línguas, você não foi selado pelo Espírito Santo e não foi batizado pelo Espírito Santo. Eu quero dizer por que eu penso que essas duas posições elas estão erradas. A primeira, e muito simples, é uma questão de gramática na língua grega. Olha o que é que diz o versículo. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. A gramática grega exige que estes dois verbos aí, tendo nele também crido e fostes selados, eles sejam concomitantes. Paulo está se referindo a duas ações que acontecem ao mesmo tempo. Há nuances da gramática grega que fazem com que nós interpretemos verbos como tendo ação posterior à ação do verbo principal. Mas a maneira como está escrito aqui, o que Paulo está dizendo é que o crer no Senhor Jesus e o ser selado pelo Espírito Santo acontece ao mesmo tempo. São ações concomitantes. Não existe um lapso entre as duas coisas. Nós somos selados com o Espírito Santo no próprio momento em que, arrependidos dos nossos pecados, cremos em Jesus como Senhor e Salvador. É naquele momento que o Espírito Santo sela. A ideia de selo está exatamente ligada à própria ideia da conversão. Passamos da morte para a vida. Nós nos arrependemos. Estamos entrando no reino de Deus. Ali nós recebemos a garantia de que nós somos dele. Isso não quer dizer que depois, e aqui é muito importante para nós reformados, pensarmos nisso, no que eu vou dizer. Porque por causa de exageros no campo pentecostal, nós tendemos a ir para o outro lado. O fato de que o selo com o Espírito Santo acontece no momento da conversão, não quer dizer que você não possa ter experiências com o Espírito Santo depois. Você pode ter experiências profundas com o Espírito Santo, experiências de poder, experiências que mexem com você emocionalmente,
experiências que podem transformar a sua vida. Eu não tenho nenhum problema em dizer isso. De fato, a conversão é a primeira bênção. Mas não tem só uma segunda, não. Tem uma terceira, uma quarta, uma quinta. A vida toda nós vamos ter experiências com o Espírito Santo, se você de fato quiser isso. Agora, eu só não creio que devamos chamar estas experiências, depois da conversão, de batismo ou selo do Espírito. Porque tanto o batismo como o selo, a ideia de ambos é de iniciação. O batismo é um rito de iniciação. O batismo com o Espírito Santo acontece quando você se converte, quando você crê no Senhor Jesus, quando você é justificado. E aí você é batizado no corpo de Cristo. Pelo Espírito Santo, você faz parte do corpo de Cristo. É por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 12, verso 13, ele diz: todos vocês foram batizados no Espírito Santo. Ele está falando para a igreja toda. E é curioso que mais adiante no mesmo capítulo ele faz até a pergunta: vocês todos falam em línguas? Esperando a resposta: não. Então, por um lado ele afirma que todos foram batizados com o Espírito Santo, mas por outro ele diz: não são todos que falam em línguas. Então, fechando, quando é que nós somos selados com o Espírito Santo? Quando nós cremos no Senhor Jesus, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. E como é que isso acontece? Veja como Paulo diz aqui, olha, verso 13: vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Qual é o instrumento que o Espírito Santo usa para que as pessoas se arrependam e creiam? Está aqui. Paulo diz: vocês ouviram o evangelho da vossa salvação, a palavra da verdade. Isso nos ajuda a entender o que é que o Espírito Santo está fazendo nos dias de hoje. Através da pregação da palavra, da leitura da palavra, através da divulgação da palavra, o Espírito Santo vai chamando. E ele chama de maneira irresistível aqueles por quem Cristo morreu, eleitos pelo Pai antes da fundação do mundo. Quando ele ouve a palavra da verdade, ele crê. Muitos ouvem e muitos ouvirão e não crerão. Mas aqueles que Deus escolheu, predestinou, por quem Cristo morreu, chamados pelo Espírito Santo, eles crerão. E quando eles creem, são selados pelo Espírito Santo, que lhes garante que eles chegarão até a glória. Até a glória. Gente, do começo ao fim, a salvação é obra de Deus. A salvação é obra de Deus. Se dependesse de nós em algum momento, eu vou lhe dizer uma coisa, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Se você puder perder a salvação, pode ter certeza que você vai perder. Se a salvação pode ser perdida, pode ter certeza que você não vai para o céu, você vai para o inferno. Se ela pode ser perdida, porque você vai perdê-la quando sair daqui, ou até aqui dentro mesmo. Se ela depender da sua santidade, se ela depender da sua perseverança, da sua obstinação, você sabe que você vai perder. Mas o Deus que escolheu antes da fundação do mundo, o Deus que mandou seu Filho morrer por aqueles escolhidos, e que envia o Espírito Santo para nos chamar pela palavra, e nos dá o Espírito Santo como garantia, é Ele o autor da nossa salvação. Eu sei que você acredita nisso. Você pode até dizer assim: pastor, isso aqui é complicado para mim. Só está falando de predestinação, né? Eu digo: tô. Pastor, isso é complicado para mim. Você não precisa entender. Eu só quero que você me responda uma coisa. Quando você está de joelhos ao lado da sua cama, orando a Deus, agradecendo a Ele, como é que você ora? Você ora assim: Deus, eu te agradeço porque o Senhor me salvou. Eu te agradeço porque eu nasci num lar evangélico. Eu te agradeço porque um dia eu ouvi o evangelho. Eu te agradeço porque um dia o Senhor tocou no meu coração e hoje eu sou salvo. Deus, eu te dou toda a glória. É assim que você ora, não é? Ou você ora assim dizendo: oh Deus, eu te agradeço porque eu escolhi. Deus, eu te agradeço porque eu tomei a decisão. Na verdade você devia orar assim: eu me agradeço. Então não ora, você reflete. Você medita: eu me agradeço porque eu tomei a decisão. Eu me agradeço porque meu livre-arbítrio, ó, né? Tranquilo, eu ouvi assim na hora, né? Esses outros aí, não. Mas eu, né? Você devia orar dessa forma. Mas quando você está de joelhos lá no seu coração, você sabe que se não fosse Deus que lhe tivesse chamado, buscado, arrancado você das trevas, iluminado o seu coração, você não creria. E quem faz isso é o Espírito Santo. Esse é o papel dele. E ele nos sela. Quais são os efeitos dessa selagem do Espírito Santo na vida dos que creem? Eu já antecipei alguns. Note que Paulo, no verso 13, se refere a ele como o Santo Espírito. Se ele é santo, significa que aqueles que foram selados com o Espírito Santo serão santos também. Porque é isso que ele vai produzir na nossa vida. A primeira coisa que ele vai produzir na nossa vida é santidade. Não estou falando de perfeição. Ele vai iniciar em nós um processo de santificação que consiste no dia a dia em ensinar você a dizer não para o pecado e sim para Cristo. Não para a mentira e sim para a verdade. Não para o roubo e sim para a honestidade. Não para a impureza e sim para a santidade. Diariamente o Espírito Santo vai lhe guiar nisso, porque Ele é santo. Ninguém pode dizer que tem o Espírito Santo se não há santidade na sua vida, porque é isso que Ele veio fazer. Esse é o efeito. O Espírito Santo também produz segurança no coração. Queridos, nós passamos por muitas tribulações.
Pessoalmente, na minha vida, já houve momentos em que eu duvidei da minha salvação. E não foi uma vez só, não. Já me vi assediado por doutrinas, pelo ateísmo, por ideias liberais. A experiência mais marcante que eu passei nisso, eu já contei algumas vezes, não faz mal repetir. Eu estava terminando o meu doutorado na Holanda e o meu orientador não acreditava nem que Cristo tinha morrido pelos nossos pecados. Não sei o que ele estava fazendo na escola de teologia, mas era o meu orientador. Passou uma penca de livros de liberais alemães para eu ler. Eu acho que ele queria acabar com a minha fé. E quase conseguiu. Eu comecei a ler aqueles homens. E os homens argumentam bem. Gente com doutorado em Oxford, Cambridge. Comecei a ler aquilo. E aquilo foi começando a criar dúvida no meu coração. Chegou um momento, lá na Holanda, que eu me ajoelhava ao lado da cama para orar e eu não conseguia orar. Não conseguia. Eu não tinha certeza se tinha alguém do outro lado para me escutar. E desesperado já, finalmente encontrei um professor, meu orientador lá nos Estados Unidos, um homem crente, que eu abri meu coração e contei minhas dúvidas. Ele disse: é isso? Fala o seguinte, leia fulano de tal, livro tal, leia fulano de tal, livro tal, leia fulano de tal, livro tal, que refuta tudo que você escutou. Gente, eu escapei de ser ateu, ó. Mas eu me lembro de uma coisa: em todos estes momentos eu não conseguia virar as costas para Deus. Eu não conseguia abandonar Deus, ainda que era como se eu dissesse assim: eu não tenho certeza se o Senhor existe, mas eu vou continuar aqui. Eu vou continuar aqui. Eu não consegui virar as costas para Deus. E hoje eu sei que foi Ele que me segurou, como é Ele que segura você também, na hora da dor, da crise, do sofrimento. O jovem universitário na universidade, com professor marxista, professor ateu, num ambiente que vai minar a cabeça dele. Você pode ter certeza de uma coisa: se você não andar perto de Deus, se você não depender de Deus, você corre um grande perigo. É Deus que nos segura. É isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo nos dá ousadia, nos dá coragem, poder para testificar de Cristo Jesus. Gente, eu quero concluir dizendo que não há nada que se compare a esse privilégio. Ter o Espírito de Deus morando em nós, como garantia da salvação, como aquele que nos capacita, transforma e abençoa. Esse é um privilégio de todo verdadeiro filho de Deus. Agora, a pergunta é, que eu vou responder durante a exposição da carta aos Efésios, mas eu já quero adiantar: por que a presença do Espírito Santo não é tão evidente em todos que se professam cristãos? Por que há tantos que professam fé em Jesus Cristo, mas não há evidência de que o Espírito de Deus habita neles? A Escritura nos diz: não entristeça o Espírito Santo. Ela também diz: não apagueis o Espírito Santo. Ela também diz: enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, um crente verdadeiro, ele pode estar entristecendo o Espírito Santo com seus pecados e até abafando pela dureza de coração, teimosia, sabe que está errado, sabe que está fazendo aquilo que Deus não gosta, mas insiste, fica se desculpando e entristece o Espírito de Deus, abafa o Espírito Santo. A figura que Paulo usa aqui mesmo, aliás, ele usa isso na carta aos Tessalonicenses: é não extingais o Espírito Santo. Sabe o que é extinguir um fogo? Você pegar o extintor, meter aquela carga lá no fogo para acabar com aquilo. Tem crente fazendo isso com o Espírito Santo, extinguindo o Espírito Santo. Essa é a razão pela qual tem tanta gente que diz que crê em Jesus Cristo, mas você olha para a vida daquele irmão, não é uma questão de julgamento, é porque é evidente isso, e você não vê traços, ou não vê muita prova de que o Espírito Santo está naquela pessoa. Eu queria nessa noite alertar você: embora o Espírito Santo habite em nós, você pode estar entristecendo o Espírito Santo com seus pecados, com sua teimosia, com dureza de coração, com a sua procrastinação, demorando a fazer aquilo que você sabe que é certo. E quanto mais tempo passa, mais difícil vai ficando. Mais difícil vai ficando. Nessa noite, eu queria que você refletisse sobre isso. Tenho evidências claras de que eu tenho o Espírito Santo? Quais são as provas de que o Espírito Santo mora em mim? Porque, como eu disse no início dessa mensagem, no dia do juízo só haverá duas categorias de pessoas: aquelas que têm o Espírito Santo e aquelas que não têm. A prova não é se você fala em línguas, tem visões, profetiza ou expulsa demônios. Isso não tem nada a ver com o que Paulo está falando aqui. A prova é: Ele é o Espírito Santo. Ele veio para me dar certeza, Ele veio para me dar garantia, Ele veio para me capacitar a experimentar aquilo que Cristo fez por mim na cruz. Você sabe do que é que eu estou falando? Você experimenta isso? Isso faz parte da sua vida. Eu espero que nessa noite Deus faça duas coisas aqui na igreja. Primeiro, que Ele alegre o coração do seu povo, lembrando a dádiva do Espírito, e traga consolo e esperança para vocês. Segundo, que Ele
com amor, Ele repreenda você, Ele fale o seu coração, Ele lhe convença do pecado, da justiça e do juízo, e de como você precisa ser cheio desse Espírito, deixar que Ele guie a sua vida, porque é isso que é o cristianismo, nada mais do que isso, é viver no Espírito. Nós ouvimos a cantata falando sobre o fruto do Espírito, é disso que eu estou falando, o fruto do Espírito em nós. Que Deus tenha misericórdia de nós, e que Ele nos dê a graça de vivermos cheios do bendito Espírito Santo da promessa.